Neste episódio, eu quero levar vocês para o coração da filosofia africana. Nós vamos partir de uma das lendas, ou de algumas das lendas do Ifá, para que nós possamos refletir um pouco ou enxergar alguns ensinamentos da sabedoria ancestral africana, da filosofia ancestral africana. Esse Odu é o Dimedi. Para quem não sabe, Ifá, em língua iorubá, Ifá, em língua fongbe, é um recurso ancestral que se desdobra em vários. A gente tem que pensar no modo, a partir das palavras usadas, em várias disciplinas. Então, nós podemos pensar em filosofia, nós podemos pensar em farmacopeia, ou seja, as receitas, é a cura pela planta, pela natureza. Nós podemos pensar na matemática, nós podemos pensar na ciência como um todo. Então, o Ifá traz alguns ensinamentos através de alguns signos, né? Alguns condensados de ensinamentos, e nós temos no total 256 Odu, ou seja, condensados, signos, se eu posso falar assim, no total, mais 16 Odu, mães, ou seja, principais, né? Dos quais desdobram os outros. E hoje eu resolvi escolher o Dimedi. E Dimedi trouxe umas lendas importantes para a gente. Eu quero contar para você algumas dessas lendas, né, essas três lendinhas, rapidinho, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão a partir disso. Primeiro é o Dimedi falando com o Babalau. O Babalau é o sacerdote, né? E lembrando para Babalau que no país dos mortos, os condenados a morrer são, vamos dizer assim, batidos com um galho de palmeira chamado quaco, na minha língua materna, a língua fongbe, né? Quaco é um galho de palmeira gigante, né, e largo em uma das extremidades e que serve também, inclusive, para bater o chão e nivelar esse chão, porque antigamente o chão era feito, ou quando você entra nas casas, o chão é feito com terra batida, né? Terra batida. Então, para nivelar isso, você usava o galho. Um dos instrumentos usados era o galho de palmeira, a parte larga, em que usava para bater o chão e para nivelar tudo. Então, se usava isso para bater os condenados à morte. Eis que o mensageiro veio e tocou o sino, convidando todo mundo para uma grande assembleia, uma grande reunião nos países dos mortos. Inclusive os vivos, todo mundo tem que ir. Inclusive Babalau e o próprio Dimedi, não é? E aí Dimedi, que já tinha ido espionar o país dos mortos e percebeu aquilo que acontecia ali, que as pessoas condenadas à morte eram batidos com esse instrumento para poder para que a sentença possa ser realizada, a sentença da morte, né? Disse a Babalau: bom, olha, o que nós vamos fazer é que nós vamos vencer a morte em seu próprio terreno. Nós vamos usar a própria astúcia, o próprio instrumento que a morte usa para poder tirar as vidas, né, dos vivos, para poder escapar dessa morte, porque quando a morte convida você aos países dos mortos, você sabe, né, quer te condenar a passar por esse processo. E aí falou para todo mundo: olha, todos vocês, para a gente poder ir para aquela reunião, vão ter que levar junto com você um quaco, aquele instrumento que eu acabei de falar para vocês. E aí aceitaram e todo mundo arrumou um quaco para poder levar. E aí chegaram lá no país dos mortos. E quando eles chegaram lá, Dimedi falou para eles: olha, a cada passo vocês vão bater o chão como se vocês estivessem nivelando o chão. E aí eles ficaram fazendo isso. Ao fazer isso, isso acabou criando uma grande confusão, a ponto da morte não conseguir mais distinguir as pessoas já mortas, que estavam cheias no país dos mortos, e as pessoas que estão sendo condenados à morte, ou que ele quer levar para lá para poder ficar nos países dos mortos. E a partir daí,
os vivos que estavam aí foram salvos por esta confusão que eles criaram aí no país dos mortos. Então, esse aí é uma das primeiras lendas de Medi. E o outro que eu quero trazer na sequência é de Medi dizendo que quando você está numa casa ou na sua casa e que vem visitar você um grande problema. Imagina um problema do tamanho gigantesco e que seja igual ao rugido de um grande leão ou a barulho do trovão ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. O que você faz? Você foge do problema e vai para a floresta, vai para o mato para poder encarar outro problema, como, por exemplo, o perigo de animais selvagens, ou você fica na sua casa e busca a solução para esse problema, né? Então, é uma alegoria junto com um questionamento que Dimendi traz ali. E o terceiro é Dimendi perguntando para Babalau. E aí, quando uma pessoa grande ou um bicho grande desaparece, é no país de Gbão que a gente encontra essa pessoa. Gbão, né? Gbão na minha língua materna é como um barulho que alguma coisa faz quando cai, né? E Babalau, que não sabia disso, ficou meio sem saber o que responder. O que então é Gbão Tomé? Ou seja, o país de Gbão. E aí Babalau perguntou. Babalau, lembrando para você mais uma vez, é o sacerdote, perguntou: onde está seu amado pai? E o sacerdote Dimendi que perguntou, né? Onde está seu amado pai? E Babalau respondeu: eu vivi com ele por algum tempo e ele faleceu. Então Babalau falou: é no país dos mortos que se encontram as pessoas tão importantes, tão valiosas quanto o seu falecido pai, quanto o seu pai. Quando você quer ir para a caça, que o Babalau era também um caçador, quando você quer ir para a caça, invoque primeiro o seu falecido pai, o espírito dele, e ele fará a caça no seu lugar. E ao ouvir isso, Babalau, que também é caçador, pegou sua arma e foi para a floresta. Ele estava inclusive sem munição. E aí que apareceu uma grande jiboia na frente dele. Ao ver o Babalau, só o fato de ver o Babalau, que invocou o espírito do seu pai antes de ir para a caça, o animal meio que deitou, como se fosse sem força para poder fugir, para poder sair. E o Babalau só carregou esse animal até a sua aldeia. O pai dele, o falecido pai dele, espiritualmente caçou no lugar dele. E aí, esses são os três versos, versos não, né? As três alegorias, eu gosto de dizer assim, as três lendas do Ifá que eu queria trazer para vocês, para a gente poder tirar um ensinamento de cada um deles. E você pode ir fazendo os seus ensinamentos, tirando os seus ensinamentos, tá bom? E inclusive, não sei onde você vai estar vendo este vídeo, você pode comentar para mim embaixo o que você aprendeu com cada um deles. Voltando ao primeiro sobre Dimendi Babalau no País dos Mortos, tentando semear a confusão. Uma coisa que a ancestralidade africana, a filosofia africana, a sabedoria africana convida a gente a fazer é sempre buscar a criatividade. A confusão que eles semearam no País dos Mortos, ou seja, em Bantomé, a confusão que eles semearam aí foi justamente a criatividade. Olhar para aquilo que já se faz, porque a natureza ou a vida que nós vivemos é cheia de enigma. E nós precisamos olhar para as enigmas que a vida nos apresenta, dependendo das circunstâncias, dependendo das fases que você está passando, que nós estamos passando, e enxergar aí possibilidades. E essas possibilidades temos que convertê-las em ações criativas. E são essas ações criativas que vão levar a gente a encontrar soluções. Então, se você olhar para a sua vida, você vai ver cheio de desafios. Poxa, se você não vive, você não terá desafios. Se você for uma pessoa viva, você terá desafios. Você terá dificuldades. Você terá situações que vão pedir que você possa fazer uso tanto do seu coração quanto da sua mente de forma criativa. Então, a criatividade
para nós é alguma coisa que a gente nunca deve deixar passar. Nunca se pode abrir mão da criatividade. Você tem que se tornar uma pessoa criativa. E você se torna uma pessoa criativa abrindo bem seus olhos, aguçando seus ouvidos, seu nariz, sua... E aí, vamos dizer que nesse caso, fechar um pouquinho a sua boca para poder deixar seus outros sentidos falarem por você. É assim que você se torna uma pessoa ainda mais criativa para poder semear a confusão nos seus problemas, porque o problema já traz confusão na sua vida, você tem que aprender a devolver essa confusão com criatividade. Enfim, me conta o que você pensa sobre isso. E no segundo caso, o segundo verso que eu contei para vocês, é para a gente pensar um pouco que é preciso encarar os problemas. Quando nós temos um problema em casa, quando nós temos um problema no nosso trabalho, quando você tem um problema na sua vida e que você quer fugir disso e ir para outro lugar, será que é sensato fazer isso? Porque você pode ir encontrar problemas maiores. Na verdade, não é você pode, você vai encontrar problemas maiores. Porque se você não consegue enfrentar o problema que você tem na sua casa, e agora eu falo casa, não é necessariamente a casa física, o seu apartamento, o seu prédio em que você mora. A casa do coração, aqui também é sua casa. Se você não consegue encarar, enfrentar os problemas que aparecem aqui, nessa sua casinha interna, é que você vai buscar solução, você vai para outra casa, você vai encontrar problemas maiores ainda. Porque não há problemas menores fora de você do que aquilo que você está enfrentando aqui. Então, sempre poder encarar os desafios, sempre poder encarar os problemas e é muito melhor você parar e tirar a pedra que você tem no seu sapato, que você tiver uma pedra no seu sapato te incomodando e você quer ir lá e tirar a pedra que está no sapato da outra pessoa. Isso não vai funcionar, entendeu? Isso só vai te trazer outros problemas e problemas ainda maiores. Então, essa é a segunda reflexão, a segunda lição que eu queria compartilhar com você. E a terceira, na verdade, nem preciso mais dizer para você, da importância da gente reverenciar nossos ancestrais, da importância da gente seguir dialogando com os nossos ancestrais, sejam nossos pais, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu avô, seus bisos. Você não precisa, entenda uma coisa, muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas me falam, bom, e se eu não conheço eles pessoalmente? Tá, mas eles te conhecem, porque eles te precedem. E se eu não conheço o nome deles? Tá? O simples fato de você abrir seu coração e dizer, eu reverencio vocês. Eu acredito que vocês estão me ouvindo porque vocês me conhecem. Eu acredito que vocês estão me sentindo. Eu acredito que vocês estão me vendo porque eu sou a descendência de vocês e eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a encarar tal problema. Eu preciso que vocês me ajudem a sair de tal situação. Eu estou atravessando dificuldade de X, Y, Z ordem. Eu preciso da ajuda. Vocês me ajudem, por favor, meus ancestrais. E aí você faz também algumas obras para honrar os seus ancestrais. Sim, porque quem está do outro lado precisa ser vivificado, né? Não sei se esse termo existe em português, mas pensando aqui a partir da minha visão de mundo, é o que eu posso usar para você. Vivificar essa pessoa, manter a memória dessa pessoa viva, manter o espírito dessa pessoa viva com obras que engrandece essa pessoa aqui na existência. Então, quando a gente sabe dialogar com os nossos ancestrais, quando a gente sabe comunicar com eles com o coração e com o verbo, a gente continua tornando esses ancestrais ainda mais potentes aqui na existência. Porque nós existimos graças a eles. Nós existimos porque eles já estiveram aqui antes da gente. E mesmo quando eles estão do outro lado, eles continuam nós fortalecendo aqui. Mas nós precisamos fazer o movimento de ir até eles, porque é assim que eles vão saber que a gente precisa deles. Então, viver sem seus ancestrais, você até pode. Mas você vive ainda muito mais fortalecido, ou fortalecida, você vive muito melhor, você encara melhor ainda seus desafios, encontra melhores soluções para seus problemas
estando alinhado com seus ancestrais e pedindo a ajuda deles. Lembre, da mesma forma que o Babalawo caçador teve seu falecido pai caçar no lugar deles, a sua caça é a sua luta diária, a sua caça é seu desafio, a sua caça é o seu trabalho, a sua caça é a sua saúde, a sua caça é a sua família, a sua caça é o seu projeto que você resolve fazer. E se você souber invocar os seus ancestrais, ou seja, o espírito dos seus ancestrais, eles conseguem fazer isso no seu lugar, acredite. Não é que você não vai agir, mas eles já teriam antecipado e fazer no seu lugar. Por quê? Porque nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos na existência, isso tem que acontecer primeiro no mundo invisível. Há uma pré-existência para tudo, dentro da visão de mundo ancestral africana. Então, se seus ancestrais no mundo espiritual já fizeram isso por você, não tem como você não conseguir fazer isso na existência. Você vai fazer isso. Entendeu? Então, aprenda a comunicar com seus ancestrais. Aprenda a pedir, aprenda a reverenciar, aprenda a honrar a memória ancestral. Espero que você tenha gostado desse episódio. Dúvidas ou perguntas, coloque nos comentários, manda na caixinha do Instagram, manda no direct e faça também sugestões de temáticas para eu poder seguir trazendo coisas novas para você aqui. Fique em paz. Axé.